Olá, a reforma do Código Penal que está acontecendo aqui no Senado Federal entra numa nova fase, a fase de debates e reflexões. Na verdade, esse trabalho começou por sugestão do senador Pedro Taques, que, através de um requerimento, conseguiu formar uma comissão de notáveis, juristas profissionais que trabalham com a lei, que se reuniram, montaram um anteprojeto, uma sugestão de adequação do Código Penal aos nossos tempos. Nós vamos conversar agora com o senador Pedro Taques, ele que agora é relator da matéria na comissão temporária que trata do assunto. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Na verdade, desde que se iniciaram os debates, a comissão convidou tanto o relator da comissão que fez o anteprojeto, quanto o ex-ministro Miguel Reale, ex-ministro da Justiça, para um debate. Já foi um debate acirrado, sim, né, senador? O que é que polariza as opiniões? Quais são os temas que estão causando esses embates? Sim. O Código Penal, depois da Constituição, alguns dizem, e eu concordo com isso, é a principal legislação que nós temos. Porque é um código que estabelece as regras de bem viver dentro de uma comunidade, uma cidade, um estado, um país. Alguns dizem, como o Michel Foucault, que o código ele faz parte da anatomia de um estado. Um estado autoritário tem um código autoritário. Um estado liberal possui um código que é mais liberal. O nosso código, ele é a sua parte especial, que estabelece os crimes, de 1940. A parte geral, que traz regras sobre a aplicação dos crimes, é de 1984. Em 2011 ainda, eu como senador fiz um pedido ao presidente Sarney e foi constituída uma comissão de juristas, professores, advogados, promotores, juízes, defensores públicos, para fazer um anteprojeto do Código Penal. Estes juristas, eles foram indicados pelas lideranças partidárias, conforme se encontra estabelecido no regimento interno. Muito bem, esta comissão de juristas, durante 8 meses, ela fez audiências públicas aqui no Senado e em alguns estados da Federação e entregou ao Senado um anteprojeto do novo Código Penal. Este anteprojeto, regimentalmente, ele foi convertido em projeto. E este projeto precisa ser analisado por uma comissão especial de senadores, conforme diz o regimento. 11 senadores compõem esta comissão, o presidente dela é o senador Eunício Oliveira e eu fui escolhido para ser o relator. Nós, no final do ano passado, os membros desta comissão, os 11 senadores, entendemos de suspender o prazo de apresentação de emendas de outros senadores. Por que isso? Nós já analisamos mais de 500 emendas. Nós entendemos que precisaríamos e precisamos de maiores debates. Daí, este ano, nós iniciamos com audiências públicas. Todo mês faremos audiências públicas até o mês de junho. Na primeira quinzena do mês, uma audiência pública aqui em Brasília. Na segunda quinzena, uma audiência pública em algum estado da Federação. A primeira audiência foi com o professor Dr. Miguel Reale Júnior, ex-ministro da Justiça, que também participou da elaboração do projeto que resultou no Código Penal em 1984. Ele foi um crítico ao projeto atual. Nós respeitamos as críticas, muitas críticas do professor Miguel Reale Júnior ele estava com razão, já foram introduzidas ao projeto. Esta primeira audiência foi há 10 dias passados, 15 dias passados. O professor Miguel Reale Júnior debateu com o professor Luiz Carlos dos Santos. E hoje nós fizemos uma outra audiência pública com o professor Dr. Juarez Cirino e com o professor Rogério Sanches. Eles dois debateram outro título do Código Penal. A sociedade brasileira precisa entender que uma legislação ela precisa de 3 momentos. Juristas, ao menos uma legislação penal, técnicos, elaborando o código. Agora, uma legislação não pode ser feita só por doutores. Nós precisamos ouvir o cidadão. E isto está sendo feito através das audiências públicas. E, por fim, nós precisamos ter a vontade política que se encontra aqui no Senado, onde estão os representantes dos estados, e lá na Câmara, onde estão os representantes do povo. Muito bem. Técnicos, o cidadão, que é o titular do poder, o destinatário do código, precisa ser ouvido. E nós, que temos a legitimidade constitucional para mudarmos as leis. Nós defendemos que este código não seja um código de inimigos nem de amigos, seja um código cidadão, porque a sociedade brasileira não aguenta mais nós termos um cidadão que pratica um homicídio, pena 6 anos, e ele fica preso apenas 1 ano.
Nós sabemos que não é a quantidade de pena que faz com que o cidadão deixe de praticar o crime, mas a certeza de que ele será punido. Imagine, um cidadão tira a vida de um seu semelhante, 6 anos de reclusão, 6 anos. Em razão da progressão de regime que está no Código, ele vai ficar preso apenas 1 ano, 1/6. Isto é um absurdo, não existe no mundo todo isso, mas infelizmente nosso Código ainda isso estabelece. Então, com a reforma do Código, uma distorção dessa, a tendência dela é acabar. Uma distorção dessa, penso que acabe. Outras distorções, se você me permite, claro. No Brasil, além do Código Penal, nós temos mais 117 leis outras que estabelecem crimes. Nós temos no Brasil 1.750 crimes. Ninguém sabe o que é crime, o que não é crime. Isso cria um cipoal jurídico, isso traz insegurança jurídica e o Código vai resolver isso. O projeto, ele possui, o projeto, muitas falhas. Estas falhas, elas serão resolvidas aqui, que é o local apropriado. Eu quero cumprimentar a comissão de juristas que elaborou o anteprojeto com total autonomia. Mas as falhas são falhas de escolas doutrinárias. O cidadão não quer saber da escola A, B, da corrente doutrinária A ou B. O cidadão quer saber se este código é um código que traz proporcionalidade, razoabilidade, que um código concretize o dever fundamental que o Estado tem de proteger o cidadão. E acho que essa é outra correção de distorção, porque imagino que com o código e tantas outras leis tratando do mesmo assunto, discrepância entre penas acontecem, né? Porque são coisas montadas em separado. Exato. Eu poderia dar um exemplo a você. Estupro. Estupro no Código Penal é crime hediondo. Estupro praticado por militar no Código Penal Militar não é crime hediondo. Isso é uma distorção. Um cidadão, 2 cidadãos que roubam, mediante ameaça, um tênis em um parque, qualquer parque das cidades brasileiras, 5 anos e 4 meses de reclusão. Um cidadão que tira a vida de um semelhante, 6 meses de reclusão. Qual é o maior bem, o bem mais precioso que nós temos? A vida ou o tênis? Então, o Código Penal tem que estabelecer o desvalor destas condutas e isto representado na pena do preceito secundário da norma penal. E nós queremos fazer com que os crimes contra a administração pública, como corrupção e enriquecimento ilícito, que nós não temos no Brasil hoje, mas nós somos signatários da Convenção de Mérida, que nos obriga a ter esse crime, né, de enriquecimento ilícito, também possam ser um instrumento de combate à impunidade que nós temos no Brasil. Senador, foram ouvidos nessas 2 primeiras audiências públicas convidados mais técnicos do universo jurídico. Sim. Nós vamos chegar, então, na parte menos técnica, não sei nem como expressar isso para o senhor, mas mais de conteúdo mesmo, não é? Sim, a parte técnica também é conteúdo. Por isso mas que é difícil na sua sugestão, a ideia é que nós possamos debater temas, né? Vários temas, e o Código Penal como um todo, ele desperta paixões, emoções. O Código Penal, alguns dispositivos, trazem conteúdo que você pode debater tendo em conta a sua religião, a sua filosofia, a sua corrente política ideológica, e isso é muito rico em uma sociedade que se diz democrática. Precisamos de um código que seja um código atual, de acordo com o momento histórico que o Brasil vive. Um exemplo disso, nós não temos um crime de terrorismo no Brasil, e temos acontecimentos, né, importantes internacionais, como a vinda do Papa no Encontro Mundial da Juventude, a Copa das Confederações, a Copa do Mundo, as Olimpíadas, e nós não temos um tipo penal de terrorismo. Nós não temos aqui, no Brasil, o crime de enriquecimento ilícito que eu fiz referência. O Código tem que ser adaptado à realidade que nós vivemos, à realidade histórica que nós vivemos, e também tem que ser um código adequado, compatível com a Constituição da República. A Constituição da República, estabelece algumas ordens de criminalização, alguns crimes que obrigatoriamente nós precisamos ter, e nós não temos isso. A Constituição, ela protege determinados bens da vida que o Código não protege, o atual Código. Assim, precisamos de um novo Código. É lógico que este projeto sofreu críticas e é bom que assim ocorra. É bom que a sociedade possa dele participar dos debates. Eu convido o cidadão a participar através das redes sociais, através do Alô Senado, para que nós tenhamos um código que seja atual e um código que seja justo, um código que seja democrático. Agora, nós não podemos mentir à sociedade. Não é o Código Penal que vai resolver todos os problemas de segurança no Brasil. O Código Penal é um destes instrumentos de uma política pública de segurança no Brasil. Senador, muito obrigada pela sua presença no nosso programa. E a você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento. E se você quiser dar sua sugestão, entrar em contato conosco, ligue para 0800 61 2211, ligação gratuita, ou acesse www.senado.leg.br/TV.